Princípios do direito do trabalho de forma objetiva. Eu sou o Arthur e esse é um canal que aborda de maneira simplificada os principais tópicos de direito, seja para prova de concurso, seja para OAB. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro a gente vai bater um papo bem tranquilo sobre essa matéria. Tá vendo meu chimarrãozinho aqui? É isso aí, vamos conversar um pouquinho, vamos como se fosse dois amigos se encontrando para tomar um chá, um café. A gente vai conversar, vai estabelecer alguns pontos importantes e num segundo momento a gente vai ali para a tela do computador e vamos construir um mapa mental, para daí sim a gente decorar a matéria. E antes de começar eu também quero te parabenizar, é isso mesmo, te parabenizar por estar buscando conhecimento, esse tipo de pessoa que busca informação, que dedica o seu tempo para uma vida melhor, sempre progride. Então tá, antes de tudo, vamos tentar entender o que significa princípios, qual é o conceito da palavra princípios, o que isso quer dizer. Para isso, então, vamos socorrer o livro Direito do Trabalho Esquematizado, da autora Carla Teresa Martins Omar, e ela diz o seguinte: princípios são ideias fundamentais e informadoras do ordenamento jurídico trabalhista. São postulados e diretrizes que inspiram as normas, que regulam as relações de trabalho. Então, por esse conceito, a gente percebe que eles são como se fossem alicerces, eles são a base do ordenamento jurídico. O Sérgio Pinto Martins, ele usa uma metáfora incrível e chama de vigas que dão sustentação a um edifício. Mas tudo bem, mas para que a gente tem esses princípios? Qual a função deles? Para que eles servem? A mencionado o autor Sérgio Pinto Martins, ele nos traz três funções: informadora, normativa e interpretativa. A função informadora, ela serve para inspirar o legislador, ela serve de referência na criação da norma. A função normativa atua como fonte supletiva, ela vai integrar o direito em caso de omissões e lacunas da lei. E a função interpretativa, como o próprio nome já diz, é critério orientador na interpretação jurídica. Passada essa parte, então, agora a gente vai entrar nos princípios específicos do direito do trabalho. São 6 os princípios que nós vamos destacar: princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade, princípio da continuidade, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, primazia da realidade e intangibilidade salarial. Isso forma o mnemônico PCP. Se a gente for parar para prestar atenção, os próprios princípios já nos entregam algo do significado dele. Então vamos lá, não tem como estudar direito do trabalho sem falar sobre o princípio da proteção. Esse princípio ele tem alguns sinônimos, que é protetor, tuitivo, tutelar. Os últimos aí é mais difícil de aparecer na prova. O que geralmente aparece é protetor e proteção. E o conceito do princípio da proteção? O princípio da proteção é a diretriz que orienta todo o direito do trabalho. O direito do trabalho em si surgiu para proteger o trabalhador. Proteger o trabalhador enquanto parte hipossuficiente na relação, visando assegurar que se atinja igualdade jurídica entre as partes. O autor Ricardo Rezende chega a falar que se atinge com o princípio da proteção igualdade em seu aspecto substancial, ou seja, tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais na medida de sua desigualdade. Falando do princípio da proteção, a gente não tem como estudar também as dimensões do princípio da proteção. Segundo boa parte da doutrina que é inspirada na obra do jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, esse princípio então possui 3 dimensões que também aparecem como formas ou subprincípios ou desdobramentos ou ainda variantes, que são indúbio pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. O indúbio pro operário, também chamado de pro mísero, é uma expressão que veio do latim e sua tradução livre é: em caso de dúvida, deve-se beneficiar o empregado. Isso significa dizer que entre vários sentidos possíveis da norma, deve-se interpretar a favor do trabalhador. Tenta sempre se lembrar, in de indúbio, in de interpretação. É importante fazer um alerta: isso aqui não se aplica para o processo do trabalho. Sérgio Pinto Martins diz que esse princípio não se aplica lá, porque lá existe metodologia específica referente às regras do ônus da prova. A segunda dimensão desse princípio é a norma mais favorável. Isso significa dizer que se existir concomitantemente mais de uma norma aplicável ao caso, eu sempre devo aplicar a mais favorável ao trabalhador, independentemente da hierarquia. Não, peraí. Então tu tá me dizendo então que a lei ou a própria Constituição Federal pode deixar de ser aplicada contra, por exemplo, de um regulamento de empresa? Exatamente isso. Só fazer uma observação aqui então. Tu já deve ter ouvido falar da pirâmide de Kelsen, certo? Lá no direito comum a gente tem uma escala rígida que coloca a Constituição Federal no topo da pirâmide. E nada pode contrariar ela, senão essa norma ela não é válida. No direito do trabalho, por outro lado, existe a escala, mas ela é flexível. Ela vai seguir a regra da norma mais favorável. Mas peraí só um pouquinho, tu tá me dizendo que sempre é assim? Não, eu não tô te dizendo que sempre, porque isso não se aplica para as chamadas normas proibitivas estatais, ou seja, há algumas normas que elas devem sim ser aplicadas de acordo com a escala hierárquica sob pena de ser inválidas, e não há margem para esse tipo de flexibilidade. Então, mais um parênteses do parênteses, muito cuidado com o artigo 620 da CLT, que fruto da reforma trabalhista, ele vai te dizer que os acordos coletivos sempre prevalecerão sobre os contratos coletivos.
Isso daí despenca em prova. Sempre ele tende a nos deixar com um certo desconforto, né? Então fica aí essa dica. Dessa maneira, a aplicação desse princípio fica restrita aos casos que o direito não pode ser negociado ou nos casos em que pode haver negociação, mas não há norma coletiva. Depois, na última dimensão do princípio da proteção, a gente tem a condição mais benéfica. Ela preserva cláusulas contratuais ou regulamentares mais vantajosas ao empregado, garantindo que não sofra alterações prejudiciais ao longo do contrato de trabalho. A cláusula ela se reveste de caráter de direito adquirido. Nesse sentido, vem da súmula número 51, inciso 1 do TST para dizer o seguinte: as cláusulas regulamentares que alterem ou revoguem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os novos trabalhadores, ou seja, os admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Depois a gente tem o princípio da irrenunciabilidade. Esse princípio ele tem alguns sinônimos também, que é imperatividade e indisponibilidade, para alguns autores, né? Eles não tratam como sinônimo, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse princípio, como o próprio nome já diz, é a obrigatoriedade da aplicação de determinadas normas independentemente da vontade do trabalhador. Não pode simplesmente chegar para o empregador e dizer: tu não precisa me pagar aviso prévio na saída e tá tudo certo, a gente é amigo. Não pode fazer isso. O direito do trabalho não admite que alguns direitos eles sejam simplesmente despojados pelo trabalhador. Nesse sentido, tem o aviso prévio, tem uma súmula, que é a súmula 276 do TST, que ela fala exatamente do aviso prévio. Não se admite que o trabalhador abra mão do aviso prévio. Claro, exceto se ficar comprovado que ele obteve novo emprego, porque ele não pode abrir mão desse direito. No entanto, o professor Maurício Godinho Delgado não trata esses termos como sinônimos. Segundo o autor, a indisponibilidade das normas trabalhistas seria uma projeção da imperatividade, porque a imperatividade ela abrangeria a autonomia de ambas as partes, e a indisponibilidade abrangeria a autonomia apenas do empregado. Então, como que a gente tem que organizar a nossa cabeça, o nosso estudo, quando tem esse tipo de divergência na doutrina? Se aparecer na prova assim, qual é o princípio que não admite que o trabalhador abra mão dos seus direitos? E lá nas alternativas tiver imperatividade e não tiver indisponibilidade, tu vai na imperatividade. Se tiver os dois, tu tem que pensar que a prova tá cobrando o posicionamento do Maurício Godinho Delgado. Então tu marca indisponibilidade daí, beleza? Tu tá curtindo esse vídeo? Deixa eu te perguntar, antes da gente continuar com os outros princípios, se tu tá gostando desse conteúdo, se ele tá te agregando em alguma coisa, eu vou te pedir que deixe aquele likezão, então. Se inscreve aí no canal, porque aqui a gente vai postar muito conteúdo para realmente te ajudar na prova. Continuando o nosso estudo, nós temos o princípio da continuidade. Isso não foi planejado. Esse princípio, como o próprio nome já nos diz, ele visa preservar o contrato de trabalho. É, em regra, de trato sucessivo, é por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado ele tem restritas aplicações. A regra é que os contratos de trabalho eles se prolonguem no tempo. Segundo Maurício Godinho Delgado, é de interesse do direito do trabalho a permanência do vínculo do emprego, com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica empresariais. Segundo o autor, ainda, esse princípio fundamenta o Instituto da Sucessão de Empregadores. Depois a gente tem o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio ele foi inspirado no direito civil naquela ideia do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos devem ser cumpridos. Ele veda alterações no contrato de trabalho, mas é claro que aqui a gente está falando de alterações prejudiciais. Alterações benéficas, elas são permitidas. E o professor Maurício Godinho Delgado ainda aprofunda esse princípio, dizendo que ele comporta uma particularização que é a intangibilidade contratual objetiva. Ligado à ideia de que a alteração subjetiva no contrato de trabalho por parte do empregador não afeta o pacto. Mas esse princípio ele não é absoluto. Existem passagens na própria CLT que são alterações claramente lesivas, mas permitidas pelo ordenamento, como é o caso da reversão do empregado detentor de cargo de confiança ao cargo anteriormente ocupado. O penúltimo princípio a comentar é a primazia da realidade. Também o próprio nome já nos traz algum significado, e quer dizer que fatos importam mais do que documentos. A situação real prevalece sobre a situação formalizada, ou seja, havendo divergência entre o que está documentado e a realidade proveniente dos fatos, o fato sempre vai prevalecer. E nesse princípio a gente tem que conversar sobre a pejotização. O que é a pejotização? É aquele contrato de trabalho mascarado de contrato civil em que o empregador obriga o trabalhador a abrir um MEI para ocultar a relação de emprego entre as partes. Ou seja, se esse trabalhador, mesmo sendo MEI, ele tem os requisitos da relação de emprego, vai se afastar a tese da prestação de serviços e vai se reconhecer a relação de emprego. Por último princípio, a gente tem o princípio da intangibilidade salarial. Esse princípio, segundo Maurício Godinho Delgado, ele diz que essa parcela justa trabalhista ela é tão importante que ela merece diversas garantias
de modo a assegurar ao trabalhador o seu montante, valor e disponibilidade. O autor ainda diz que esse princípio se ata ao princípio da dignidade da pessoa humana. Tamanha é a importância dessa parcela. Ou seja, as consequências elas são mais que econômicas. Porque o autor entende que o trabalho ele é instrumento de realização, de afirmação da pessoa como ser humano. E o salário, então, seria a contrapartida econômica dessa afirmação, dessa realização. Mas, claro, que também há exceções. Por exemplo, o dano doloso ou o dano culposo, se previamente acordado, e a redução de salários por norma coletiva. Ou seja, esse princípio nos traz, então, que a impossibilidade de haver restrição no gozo, na fruição do salário pelo empregado. Então tá, muita coisa, né? Muita coisa. Tudo bem, calma. Agora a gente vai ali para a tela do computador, como eu te falei, e a gente vai organizar as ideias. Vai ficar tudo bem mais simples e tu vai ver como vai fluir, beleza? Agora é aquela parte do vídeo que eu preciso que tu tenha foco total aqui, porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala sobre princípios do direito do trabalho, a gente tem que saber o conceito, as funções e as espécies. O conceito são ideias fundamentais e informadoras do ordenamento jurídico trabalhista. São postulados, são diretrizes que inspiram as normas que regulam as relações de trabalho. Como a gente viu, esse é o conceito da Carla Teresa Martins Romar. As funções, nós temos 3 funções. São informadora, normativa e interpretativa. A função informadora, ela inspira o legislador, servindo de referência na criação da norma. A função normativa, ela serve como fonte supletiva, ela é a integração do direito em caso de lacunas e omissões da lei. A interpretativa serve como critério orientador na interpretação jurídica. Depois, então, aí sim, nós temos as espécies dos princípios do direito do trabalho, que são 6 aqui que nós vamos destacar. Lembrando do nosso macete PCP, que seria princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade das normas trabalhistas, continuidade da relação de emprego, inalterabilidade contratual lesiva, primazia da realidade e intangibilidade salarial, PCP. Adentrando no princípio da proteção, nós dividimos o estudo em 3 etapas também, em conceito, sinônimos e dimensões do princípio. O conceito, nós conversamos que é a diretriz que orienta todo o direito do trabalho. Ele consagra a proteção ao trabalhador enquanto parte hipossuficiente na relação de trabalho, visando assegurar que se atinge igualdade jurídica entre as partes. Depois nós temos alguns sinônimos também, que é protetor, tutelar, tuitivo e tutelar protetivo. Lembrando que esses 3 aqui não costumam aparecer em prova, mas que os que mais aparecem são protetor e proteção. Depois, importante parte do estudo é as dimensões do princípio da proteção. Nesse sentido, nós temos indúbio pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. O indúbio pro operário, a tradução literal é: em caso de dúvida, deve-se beneficiar o empregado. É uma expressão em latim, né? Isso significa dizer que, dentre vários sentidos possíveis da norma, deve-se interpretar pelo mais favorável ao trabalhador. O memorex que a gente conversou é o in de indúbio, in de interpretação. Lembrando, fazendo uma ressalva muito importante, que o indúbio pro operário não se aplica no processo do trabalho, porque lá há regras próprias. Depois temos a norma mais favorável. A norma mais favorável diz que, se existir concomitantemente mais de uma norma aplicável ao caso, eu sempre vou aplicar a mais favorável, independentemente da sua hierarquia. Lembra que a gente conversou sobre a pirâmide de Kelsen, da escala flexível no direito do trabalho? E lembrando então que a exceção é normas proibitivas estatais, que essas devem ser aplicadas de forma rígida, seguindo a escala hierárquica, né, por se tratarem de normas imperativas. Também fizemos a ressalva do artigo 620 da CLT, que o acordo coletivo de trabalho vem sempre antes da convenção coletiva de trabalho. Por fim, então, a última dimensão do princípio da proteção é a condição mais benéfica. Significa dizer que cláusulas contratuais ou regulamentares que são mais vantajosas ao empregado são preservadas, né? Há uma garantia que não sofra alterações no contrato de trabalho, em razão dessa cláusula se revestir de caráter de direito adquirido. Voltando então, vencido o princípio da proteção, voltando para o nosso mapa geral, nós temos a irrenunciabilidade das normas trabalhistas. Esse tópico aqui vamos dividir em conceito e sinônimos. Conceito, o que significa dizer irrenunciabilidade? Significa dizer que algumas normas trabalhistas elas são de aplicação obrigatória, independentemente da vontade do trabalhador. Ele não pode se privar de alguns direitos, mesmo que por sua expressa vontade.
Como sinônimos, aqui temos uma divergência que é necessário ressaltar. Boa parte da doutrina diz que imperatividade e indisponibilidade são sinônimos do princípio da irrenunciabilidade. Entretanto, o posicionamento de Maurício Godinho Delgado é que a indisponibilidade é uma projeção da imperatividade, e a imperatividade, então, ela se referia à limitação da autonomia de ambas as partes, né, seria mais ampla, ao passo que a indisponibilidade limitaria apenas o empregado. Então a disponibilidade seria mais restrita e a imperatividade seria mais ampla. Em seguida temos o princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade, ele, como o próprio nome já nos traz, ele visa preservar o contrato de trabalho. Lembrando que o contrato de trabalho ele é um pacto em regra de trato sucessivo, em regra por prazo indeterminado. Há restritas possibilidades da celebração do contrato por prazo determinado, né? o contrato a termo. Segundo Delgado, é de interesse do direito do trabalho a permanência do vínculo empregatício com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmicas empresariais. Além do mais, é importante ressaltar que esse princípio ele fundamenta o Instituto da Sucessão de Empregadores. Em seguida, temos o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, cujo estudo nós dividiremos em conceito, particularização de Delgado e mudanças permitidas. O conceito significa dizer, o conceito ele vem previsto lá no artigo 468 da CLT, esse princípio ele não permite que sejam efetuadas alterações no contrato de trabalho prejudiciais ao empregado. Segundo Maurício Godinho Delgado, esse princípio comporta uma particularização que é a intangibilidade contratual objetiva, ligada daí à ideia de sucessão de empregadores, afirmando, segundo o autor, que alterações subjetivas no contrato de trabalho não o afetam. Lembrando que esse princípio ele não é absoluto, então há algumas mudanças que elas são permitidas pelo ordenamento jurídico. Algumas não prejudiciais, como a exigência de uniforme, né, que a doutrina considera que são cláusulas mudanças de menor importância, que são cláusulas que sequer atingem o contrato de trabalho, e mudanças que, segundo Delgado, são claramente lesivas, mas permitidas pelo ordenamento jurídico, tal como a reversão do empregado, o detentor de função de confiança, ao cargo efetivo. Em seguida, a gente vai conversar sobre o princípio da primazia da realidade. A gente divide em conceito, sinônimo e a pejotização. O conceito significa dizer que fatos importam mais do que documentos e a situação real sempre vai prevalecer sobre a situação formalizada. Temos que ter cuidado, entretanto, com hipóteses em que a forma é essencial. Por exemplo, a contratação de trabalhador temporário que pede necessariamente a forma escrita. Sinônimo da primazia da realidade, segundo Maurício Godinho Delgado, é contrato-realidade. Pode aparecer na prova sim, temos que ter cuidado. E a pejotização, temos que falar, né, que é uma fraude trabalhista que visa ocultar a relação de emprego mediante a contratação de uma pessoa física com aspecto de pessoa jurídica para prestação de serviço mediante os contratos civis, né? Ela oculta a relação de emprego entre as partes. É necessário mencionar que, nesse caso, o magistrado ele vai afastar o contrato civil, vai reconhecer o vínculo de emprego com todos os direitos devidos. Por fim, temos o princípio da intangibilidade salarial. Esse princípio ele remete à impossibilidade de haver restrição no tocante ao livre gozo do salário pelo empregado. Conforme Maurício Godinho Delgado, essa parcela justa-trabalhista merece garantias diversificadas da ordem jurídica, de modo a assegurar o seu valor, montante e disponibilidade em benefício ao empregado. Segundo o autor, ainda, esse princípio ele guarda pertinência como princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que as consequências são muito mais do que econômicas, pois o trabalho é instrumento de realização e afirmação do ser humano. Claro que esse princípio ele também comporta exceções, tal como o dano pelo empregado sendo previamente acordado, culposo, ou o ocorrido com dolo. Também podemos mencionar a redução de salários por norma coletiva. Então, meus amigos, esse foi um resumão dos princípios do direito do trabalho. Retorna aqui diversas vezes, tu tem que escutar esse áudio diversas vezes para memorizar e chegar na prova arrebentando. Espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de inscrever no canal, deixa o likezão no vídeo e acompanha a gente também no Instagram, beleza? Grande abraço e até a próxima.